Olá, este é o Sindicato em Ação, como você sabe, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Estamos aqui no nosso estúdio, na Rua Uruguai 277, 13º andar, na sede do Sindifisco RS. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre reforma da Previdência. E temos aqui no estúdio duas grandes autoridades para falar sobre este assunto. À minha esquerda eu tenho Wilson Antônio Romero. Ele é auditor fiscal aposentado da Receita Federal do Brasil, ex-presidente e atual diretor da política de classe da Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a HFISP, diretor de Direitos Sociais e Imprensa Livre da Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI, porque também é jornalista, não é mesmo, Wilson? Diretor do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, do Distrito Federal, membro do Conselho Fiscal do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, ex-presidente e coordenador de estudos socioeconômicos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, membro da Comissão de Direitos Humanos e Liberdade de Imprensa, presidente do Conselho Previdenciário do Movimento de Aposentados e Pensionistas, o MAP, do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, coordenador da Frente Gaúcha em Defesa da Previdência, membro eleito do Conselho Deliberativo da JusPrev, Previdência Associativa do Ministério Público e da Justiça Brasileira. E à sua esquerda, o nosso vice-presidente do Sindifisco RS, Celso Magliani de Souza. Ele é pós-graduado em Gestão Fazendária, foi chefe da Divisão de Gestão de Sistemas da CAGE, a Contadoria e Auditoria Geral do Estado. No Sindifisco RS, foi vice-presidente nas gestões de 2004 a 2007, 2007 a 2010, 2010 a 2013. De 2013 a 2019, em duas gestões, foi presidente do Sindifisco RS. Foi também diretor de aposentados e pensionistas da FENAFISCO, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Atualmente, ele atua na vice-presidência, como eu disse, do Sindifisco RS e na diretoria financeira da FENAFISCO. Foi vice-presidente e presidente por 3 mandatos da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública. Antes de começarmos o nosso debate, não se esqueça, como eu sempre venho alertá-lo, de acessar nossas redes sociais, tanto da TV Urbana quanto do Sindicato em Ação, no YouTube, Facebook, e curtir, comentar, compartilhar, principalmente no YouTube, né? Clicar para se inscrever no canal, você que está assistindo pela primeira vez, e ativar as notificações aqui no sininho, que aí você vai ficar sempre por dentro quando surgir qualquer vídeo novo no nosso programa. Seja muito bem-vindo, a sua participação é importantíssima para nós. Sejam muito bem-vindos também nossos convidados aqui no estúdio, Wilson, Celso, duas grandes figuras que vão contribuir decisivamente e eu tenho certeza vão ajudar muito a esclarecer várias dúvidas sobre reforma da Previdência. E eu começo com uma pergunta altamente provocativa para o Celso Magliani. Celso Magliani, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal é boa para o país? Bem, em primeiro lugar, saudar a todos, saudar como nosso parceiro de gestão sindical, saudar o colega Wilson Romero, uma grande liderança nessa luta pelo interesse da sociedade e dos trabalhadores, uma grande participação que posso dizer a vocês, na ANFIP, né, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, e que sim, é a referência nacional em matéria técnica previdenciária. Então o Wilson e a nossa parceria, enquanto FENAFISCO com a ANFIP, muito tem contribuído para a produção de material que possa ajudar na questão de compreensão desse problema. Então, assim, nós temos que pensar o Brasil, antes de responder à pergunta, da seguinte forma: a reforma da Previdência é boa para o Brasil? Bom, o que é bom para o Brasil, né? Em primeiro lugar, a gente tem que imaginar que é bom para um país quando o seu povo está bem, quando os seus trabalhadores estão bem, quando existe uma qualificação no processo de distribuição de renda dentro do país. Pois bem, a reforma da Previdência em nada contribui com a qualificação desse processo de distribuição de renda e, ao contrário, a reforma da Previdência é voltada a qualificar o processo de concentração de renda no Brasil. Fazer com que os mais ricos... A reforma da Previdência não é boa. Então,
Na realidade, eu estou levando ao raciocínio. Sim, Se a reforma da Previdência desqualifica o processo de distribuição de renda, né, e acaba fortalecendo o processo de concentração de renda na mão de alguns poucos milionários e até bilionários, deixando, obviamente, o povo, na sua maioria, abaixo da linha da miséria, a reforma da Previdência, como está posta, não é boa para o Brasil. Nós temos que ter bem claro que, neste momento no Brasil, nós estamos submetidos a um processo de concentração de renda enorme, nós estamos indo para o caminho das piores distribuição de renda do mundo, e ainda para solucionar o que em tese seria um problema fiscal no país, nós escolhemos para pagar a conta os trabalhadores, os mais pobres, aqueles que precisam da aposentadoria para viver. Disse eu esses dias que é preciso que se consiga identificar bem, né, o que é o trabalhador, o que é o trabalhador mais modesto, é aquele que sim, precisa trabalhar a vida inteira para receber um contra-cheque e precisa da aposentadoria para viver. O que é o rico? É aquele que não precisa da aposentadoria para viver, ele não sabe o que é isso, ele vive de renda. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós continuamos isentando de impostos e isentando de diversas formas os mais ricos, os milionários, permitindo, por exemplo, que os 200 maiores bilionários do Brasil, nos últimos 6 anos de medição do PIB, de 2012 a 2019, onde o PIB se manteve estável, diminuindo um pouquinho, aumentando um pouquinho, nós permitimos que nesses anos esses bilionários mais que duplicassem sua fortuna sem que o PIB tivesse crescido. Wilson. Celso, eu acho que, acima de tudo, e Christian, nós temos consciência que o Constituinte de 88 foi extremamente democrático e, acima de tudo, pensou na minimização daquele país que era desigual naquela oportunidade. Agora se percebe que aumentou e muito o percentual de brasileiros que são dependentes do Estado e, acima de tudo, que vivem abaixo da linha da miséria. E o sistema todo criado, o guarda-chuva social trazido pela Seguridade Social, envolvendo as áreas de saúde, assistência e previdência social, de fato, se caracterizou ao longo desses anos todos como o maior instrumento de redistribuição de renda, de proteção social. E esta reforma, ao trazer restrições, reduções de direitos, redução de valores de benefícios a partir da sua promulgação, nós, ao invés de contribuirmos para melhorar a condição desse brasileiro carente, nós estamos trazendo mais miséria, mais pobreza. E, ao fim e ao cabo, nós vemos lá na planilha apresentada pelo governo de economia pretendida ao longo de 10 anos, que o grande penalizado, e nós vamos, ao longo do programa, nos debruçar sobre exemplos claros, sobre números, o grande prejudicado, de fato, é o segurado do regime geral de previdência, vinculado ao trabalhador, aquele vinculado ao INSS da iniciativa privada. Sobre ele vai recair o maior volume de recursos economizados ao longo de 10 anos. E isso é evidente que não vai minimizar, mas vai fazer uma reforma somente sob o aspecto fiscal, orçamentário, pensando previdência como uma mera conta de despesa. Ou seja, para os nossos dois convidados, a reforma da Previdência proposta da forma que está pelo governo não é boa. E eu pergunto para o Celso, dá para dizer então que essa reforma, ela tira dos mais pobres, faz os mais pobres ficar ainda mais pobres e os mais ricos ficar ainda mais ricos? Podemos dizer assim? Então, Cristian, eu acho que eu vou sempre parabenizar o Romero, que tem mais tranquilidade para lidar com essa situação. É o que o Romero acabou de dizer. Nós estamos fazendo efetivamente que os mais pobres paguem a conta. Voltando àquela situação que eu estava falando. Robin Hood às avessas. Robin Hood às avessas. Voltando àquela sinalização, aquela situação que eu estava falando dos maiores bilionários. Então, assim, para o seu José e para a dona Maria entenderem, toda a riqueza que você produz na sua casa hoje, mal comparando a questão do PIB, sim, seria o produto interno bruto da família. Ora, se a vida dentro da família se mantém equilibrada para todos os membros da família e o produto se mantém perene, quer dizer que todos estão desfrutando igualmente da renda da casa da família. O Brasil é a nossa casa.
Se a renda se manteve perene nos últimos 6, 7 anos, mas alguns filhos, mínimo dos filhos, conseguiram triplicar o seu patrimônio, quer dizer que alguém perdeu, alguém cedeu patrimônio para eles. E muito provavelmente a reforma da Previdência vem a consolidar esse processo junto com outras reformas que estão sendo feitas. Você falou da dona Maria, dá um exemplo bem claro para a dona Maria, uma situação concreta aí disso que você está falando. Não, eu orçamento acho familiar comparado eu acho que é um exemplo bem claro no orçamento familiar. Vamos supor, hipoteticamente falando, que a família produza vendendo rapaduras. E são 2 filhos, o pai e a mãe. Eles vendem lá, se esforçando, 50 mil reais de rapaduras por ano. E eles têm uma casa. Todos trabalham igual, todos vendem igual, né? Todos fazem parte daquela comunidade. Daí, quando chega ao final de 3 anos, o filho José conseguiu comprar a casa própria com o mesmo objeto de renda, com as mesmas coisas, ele conseguiu comprar a casa própria, enquanto o outro filho não conseguiu pagar a escola. Com o mesmo trabalho, a mesma com o mesmo trabalho, com a mesma renda, enquanto o outro filho sequer conseguiu pagar a escola. O que isso quer dizer? Que o José está se apropriando do volume muito maior da renda dessa família. E no Brasil é o que está acontecendo. Então, aqui eu dei um exemplo de uma família de 4 pessoas, onde um se apropriava da maior parte da renda, que era 25% da população da casa. No caso do Brasil, é 0,01% da população da casa que está se apropriando desta maioria. Então, assim, a reforma da Previdência, o Wilson colocou muito bem, que os do regime geral são realmente os que vão carrear a maior quantidade de recursos para essa economia, para que os mais abastados não tenham que financiar a máquina do Brasil. Principalmente, Celso, quando a gente vê que na exposição de motivos da PEC originalmente diz que o objetivo maior da PEC da proposta de emenda constitucional número 6, que agora vai se transformar na emenda constitucional 103 com a sua promulgação, nós teremos, com certeza, a taxação, isso o governo dizia, a taxação dos mais ricos e vendendo aquele discurso, quem ganha menos vai pagar menos, quem ganha mais vai pagar mais. E quem são os ricos, segundo o governo? E daí ele faz o cotejo de todo o conjunto dos aposentados do regime geral, aqueles vinculados ao INSS. Diz que são ricos aqueles que se aposentam por tempo de serviço, agora tempo de contribuição, em idade média de 55 anos, e que vão viver mais cerca de 25 a 30 anos, mas que ganham a fortuna de R$ 2.231. Esses são os ricos no Brasil. E sobre esses, com as mudanças nas regras, com certeza nós não vamos mais ter ricos. Os pobres, segundo o governo, que são os aposentados por idade, que vivem mais 15 ou 16 anos e que ganham em média R$ 1.400, com a mudança na regra, com o alargamento da forma de apurar o salário de benefício para 100% de todo o período contributivo do cidadão, esses pobres vão se tornar miseráveis e aqueles que originariamente eram ricos vão com certeza se tornar pobres, porque vão ter, segundo cálculos do próprio Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, de imediato vão ter uma perda de cerca de 30% a 40% em relação a hoje do seu valor de benefício. É óbvio que a Previdência, que até hoje contribuiu entre 2014 e 2018 para tirar 30 milhões de pessoas da sua condição de estar abaixo da linha da pobreza, pela sua existência, pela sua redistribuição de renda, inclusive com os benefícios assistenciais, essa reforma definitivamente destrói, ela implode a Seguridade Social, ela fatia, e está lá no texto aprovado, fatia as contas de saúde, a previdência, a assistência, como meras contas contábeis, e aquele guarda-chuva que nós construímos, que o Constituinte de 88 foi sábio em construir nesse Brasil desigual de proteção social, acabou. Nós temos de novo agora um olho simplesmente com o fiscalismo e efetivamente vendo Previdência como conta de despesa simplesmente. Ok, então vai ter um orçamento separado agora só para a Previdência, é isso? As contas de cada uma delas vão ser separadas, anotadas, contabilizadas em separado. Okay. Não aquele conjunto sistêmico integrado que cobria com os recursos das contribuições sociais
todas as ações de saúde, assistência e previdência. Nós vamos voltar nesse ponto, porque eu sei que tem um estudo da Anfip, né, sobre isso, mas eu quero perguntar para o Celso. Celso, na tua opinião, se tivesse que destacar principais pontos da reforma da Previdência que atingem tanto o trabalhador cidadão comum, quanto do setor privado, quanto o servidor público, quais tu destacaria? Em primeiro lugar, eu só quero fazer uma colocação. O Wilson colocou muito bem que a grande massa da economia vai ser paga pelos trabalhadores do regime geral, porque eles são o maior volume de trabalhadores e porque, obviamente, eles representam o maior volume de recursos envolvidos. Mas relativamente o servidor público é distante o mais prejudicado nessa reforma, no seu regramento, no ataque dos seus direitos, né? Enfim, no ataque da proteção social que ele tinha. Evidentemente que como servidor público é um número bem menor relativamente no Brasil, eles acabam não sendo os grandes propulsores daquela economia que vai ser gerada. Quem são os propulsores são os trabalhadores da iniciativa privada. Celso, eu vou te pedir perdão que nós temos que chamar a Fabiane Flores. Na sequência a gente volta com a mesma pergunta para ti. Por tá? favor. Fábio Flores, é com você aí do nosso Destaques da Semana. É isso mesmo, Christian. Vamos então aos destaques da semana. Funcionalismo estadual une forças contra mudanças na carreira. Dano moral por atraso de salário deve ser julgado caso a caso, decide TJ. Governo começa a pagar folha de outubro no dia 14. Estado perdoa 90% de multa de empresas. Governo do Rio Grande do Sul avalia parcelar 13º salário dos servidores pelo 5º ano consecutivo. Reforma administrativa não terá impacto a curto prazo no Estado. Governador recua e IPVA 2020 poderá ser parcelado. PGP 2019, projetos vencedores são anunciados em cerimônia de premiação. Ponto a ponto. As medidas propostas pelo governo para ajustar as contas públicas. Confira estas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Sabe o que é trabalhar de sol a sol e de chuva a chuva também? Sabe o que é não ter férias, 13º? Sabe o que é arriscar tudo, ano após ano? A gente sabe. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. Sabe o que é ter o melhor emprego que existe? Acordar bem cedo, tomar um mate, olhar a coxilha e pensar: eu alimento o mundo. Sabe o que é isso? A gente sabe. Banrisul, o agro é o nosso chão. Olá, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. E estamos falando hoje de reforma da Previdência, um assunto altamente pertinente que afeta diretamente você no seu dia a dia e seus filhos e netos, certamente. Neste nosso segundo bloco, nós vamos continuar com o nosso debate, mas eu quero lembrar você, que às vezes você esquece, não é mesmo, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, ativando as notificações no YouTube através do sininho. Interaja nas nossas redes sociais, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. É muito importante que você participe, até mesmo sugerindo pautas e sugerindo entrevistados aqui para participarem do programa. Muito obrigado, fica conosco, vamos ao nosso segundo bloco de debates. Celso Magliani, estávamos falando sobre a reforma da Previdência, ao terminar o primeiro bloco, e nós estávamos comentando sobre os principais pontos que, na sua opinião, afetam tanto o trabalhador do setor privado quanto o trabalhador do setor público. Sem dúvida, Cristian. O que eu acho assim, importante dizer, sem necessariamente entrar nos principais pontos, é que essa reforma da Previdência para o trabalhador, tanto da iniciativa privada quanto o trabalhador do serviço público, ela tem características muito claras. Ela traz para o trabalhador
o fator de que ele passa a trabalhar muito mais, ele trabalha muito mais. Por quê? Porque ele tem um limite de idade agora muito maior para a aposentadoria, se homem 65 anos, se mulher 62 anos. Ele tem uma média de período de contribuição para que ele possa atingir as médias plenas de 480 meses de contribuição, são 40 anos. Veja bem, 480 meses trabalhando, sem, obviamente, 480 meses seguidos são 40 anos. Tá, mas trabalho 480 formal. meses, trabalho formal, com contribuição. 480 meses com algumas interrupções, pode chegar a um montante de 600 meses facilmente. Então o trabalhador trabalha muito mais. Daí o trabalhador também passa a pagar muito mais. Por quê? Porque, evidentemente, por exemplo, no serviço público as alíquotas foram majoradas, né? Na iniciativa privada, aquelas alíquotas iniciais, as bem pequenininhas, sofreram uma sutil redução, né? Mas as demais alíquotas também foram majoradas. E, por fim, o trabalhador vai pagar por um período muito maior, porque ele vai pagar por, no mínimo, 480 meses. Então, ele trabalha muito mais e paga muito mais. E ganha menos. A questão do benefício, né? Ganha menos. Recebe menos. O trabalhador do setor público, ele vai ter algo que é chamado de escalonamento de alíquotas, né? Isso não tem no setor privado. Sim, né? Não. As alíquotas suplementares ocorrerão no serviço público. Mas eu até quero focar bem no geral agora, eu tenho certeza que sobre alíquotas suplementares, na sequência desse programa ou nos próximos, nós vamos cair ao detalhe, mas assim, o trabalhador passa a trabalhar muito mais, a pagar muito mais e a ganhar menos. Por quê? Porque a partir de agora o cálculo do benefício passou a obedecer a critérios que reduz o quanto o trabalhador ia receber. Não vou entrar no mérito técnico dos critérios, mas nós vamos ter oportunidade para tratar sobre isso. E, por fim, nós temos que ter clareza, Christian, que se o trabalhador tem como idade mínima de aposentação os 65 anos e se para atingir uma média plena ele tem que ter 480 meses de contribuição e, eventualmente, ele tenha, como é a regra, 20% no mínimo desse período de espaços entre as ocupações, ele vai ficar mais ou menos ali com uma questão de 600 meses, que são 50 anos. Se ele começar a trabalhar em média formalmente com a idade de 20, 22 anos, ele vai ter condições de aposentadoria plena aos 70, 72 anos. Logo, pela estatística atual, ele vai ficar aposentado no máximo em torno de 60 meses. Sempre tendo claro que na estatística do Brasil o trabalhador passa a ter alguma desfuncionalidade física, então que não lhe permite mais aproveitar um período mínimo de aposentadoria a pleno, esse trabalhador passa a ter essa disfuncionalidade em média a partir dos 67 anos. Logo nós estamos trabalhando, aposentando um trabalhador que vai ter em torno de 70 anos, né? Um trabalhador que não vai ter a pleno as suas funcionalidades físicas e que, na melhor das hipóteses, vai viver em média no país, especialmente na região sul-sudeste, alguma coisa em torno de mais 7 anos. Então, pouco se aposenta. O que eu te diria, tá? Ele trabalha muito mais, paga muito mais, recebe muito menos e pouco se aposenta. Essa é a definição macro do efeito desta reforma de Previdência para os trabalhadores brasileiros atuais, seus filhos e seus netos. E pelo que tem proposto aí o ministro da Economia, se os sonhos dele se realizarem, com muita sorte daqui a 30 anos nós seremos um Chile, se tudo der certo. Então, muita gente não vai nem se aposentar, vai morrer no meio do caminho, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, da forma que está imposta a contribuição, da forma com que funciona a questão de emprego formal e renda no Brasil, o número de pessoas que vão se aposentar vai se reduzir drasticamente. Nós temos aí informações que dizem que hoje no México menos de 25% dos trabalhadores conseguem se aposentar. O Brasil está procurando e nesse sentido. Wilson, na tua opinião? Na realidade, o Celso puxou um gancho envolvendo a situação hoje no Chile, que um dos grandes motivos de debate, não só o aumento de preço de metrô, de tarifa de serviços lá, motiva a mobilização popular, mas também a grande carência resultante de uma privatização da Previdência. Aqui no Brasil,
A grande ameaça era que houvesse uma mudança radical do atual sistema de repartição para um sistema de capitalização. Isso foi vendido como se não tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, disseram que o grande propósito da reforma era retirar todo aquele regramento que impedia mudanças mais frequentes, retirar do texto constitucional. É a chamada, um nome feio, até desconstitucionalização, pois disseram que também isso tinha sido eliminado. Essas duas questões são as grandes mentiras contadas e repetidas, podemos chamar de fake news. Por quê? Porque, na realidade, a desconstitucionalização permanece. Quem analisar o texto base da Constituição, aprovado dentro da proposta de emenda constitucional número 6, que se transformou na emenda constitucional 103, vai ver que desse texto base da Constituição, eu fui fazer análise, contando um por um dos itens que remetem para um regramento infraconstitucional, para leis complementares ou para leis ordinárias. E lá há 31 dispositivos que exigirão complementação infraconstitucional. Portanto, permanece no texto base da Constituição, ou seja, rasgaram aquilo que diz respeito aos artigos 40 e 201 da Constituição, da Previdência do regime geral e do regime próprio, e tiraram esses detalhes todos e deixaram lá só a fixação de idade mínima para o regime geral e para o regime próprio, que é o de servidores públicos, e por enquanto federais somente. É bom ficar atentos a isso. Ficarmos todos os telespectadores, os servidores estaduais, municipais e distritais não foram atingidos ainda pela reforma. Só os federais e os servidores vinculados ao INSS. Pois lá ainda permanece a exigência da idade mínima e alguns princípios básicos no qual deverão essas leis complementares se basear. Portanto, a desconstitucionalização continua, muito pelo contrário, está muito forte presente no texto aprovado. E no que diz respeito à capitalização, que era a menina dos olhos do ministro da Economia, do Mercado, logo em 20 de setembro, logo a seguir, quando o presidente da República levou ao Congresso a proposta de emenda constitucional, o sistema financeiro ficou alvoroçado. Nós só vimos presidente de bancos privados, de instituições de investidores, de entidades fechadas, abertas de previdência complementar, batendo palmas à reforma, porque lá se pretendia fazer essa ruptura e jogar já, sinalizar com a abertura do mercado por todo o conjunto da Previdência, tanto para o INSS quanto para os servidores públicos. Disseram que isso acabou quando aprovaram lá na comissão especial na Câmara. Lê do engano, lê do Ivo engano. É mais uma fake news. A capitalização, depois de aprovada a reforma, ninguém esperneou. Nós não vimos os abutres do sistema financeiro dizendo que, infelizmente, perderam o grande mercado. Muito pelo contrário. Já há estimativa de que nos próximos 10 anos, cerca de 4 milhões de pessoas irão para a iniciativa privada só com esse texto aprovado. Por quê? Porque lá está permitindo que a entidade aberta de previdência complementar, que vende produtos, os PGBLs e VGBLs, elas poderão concorrer e assumir as previdências complementares dos servidores públicos em especial. Principalmente a FUNPRESP, tanto do Executivo quanto do Legislativo, que tem junto e a do Judiciário, em âmbito federal, quanto já de imediato nos estados, são 18 unidades da federação que já têm previdência complementar e 1.410 municípios que já constituíram o seu fundo de pensão, ou seja, uma entidade fechada de previdência complementar que poderá ser assumida por o mercado concorrendo na gestão dos recursos acumulados há muito tempo pelos servidores públicos. Portanto, o filé da capitalização, que é dessa previdência complementar do servidor público, que tem a contribuição do servidor e do seu empregador público, vai poder ser jogada na mão de todo esse conjunto de investidores que, na realidade, não tem nada a ver com perspectiva social e muito menos com possibilidade de reduzir a desigualdade, mas, acima de tudo, permitir uma grande lucratividade para o sistema bancário e financeiro privado.
E aí vem aquela questão que o Celso sempre coloca muito bem, né, que é o custo de transição. Celso, a capitalização, o Romero aqui falou da capitalização com relação ao serviço público, mas em relação ao serviço privado, o trabalho privado, ainda existe esse risco de se capitalizar? E em havendo esse risco, qual seria o custo de transição? Uma ideia sobre isso? Assim, eu acho que é importante uma colocação, eu queria complementar a colocação do Wilson. Fica à vontade. Nos mesmos dispositivos onde ele coloca que a partir de agora, então, a iniciativa poderá ser administrada pelo poder público e pela iniciativa privada. A iniciativa privada passa a concorrer para administrar esses fundos, a gestão desses fundos que existem, como ele disse, em 18 estados. Aqui no Rio Grande do Sul é Fundoprev, IRS-Prev. Só para esclarecer, falando especificamente de servidor público. Falando especificamente de servidor público. Aqui no Rio Grande do Sul tu tem a IRS-Prev, que pega o capitalizado, que tem reservas de grande importância no Rio Grande do Sul. Então, é o Fundoprev e o RS-Prev, que é a nova Previdência Complementar. Bom, são alguns milhares de municípios, né, no Brasil, 1.400. e mais 18 estados e mais o Funpresp da União. É preciso que tu tenha claro a dimensão desse tamanho de reservas, que junto com os PGBL, VGBL privado, passam da casa do trilhão hoje. Me ajuda no número, Wilson. Passam da casa do trilhão. Tá? Só que tem um detalhe, lá dentro ele diz o seguinte: a partir de agora, todos os estados e municípios terão que criar regimes complementares de previdência. Não é poderão, é terão. E no prazo máximo de 2 anos, todos os estados e Distrito Federal e todos os municípios terão um regime de previdência complementar. Tá? Então, este regime de previdência complementar... Quando você fala em previdência complementar, só para explicar para o telespectador, o que seria? Serviço público. Nós estamos falando de serviço público para servidores que têm vencimentos superiores à remuneração do teto do regime geral de previdência social, que hoje gira em torno de 5.800. Por isso que o nome é complementar, porque complementa o teto do INSS. Exatamente, porque é o que o servidor contribui para no futuro receber um benefício superior ao teto do INSS. Resumo, é uma poupança privada do servidor, que o seu empregador contribui com uma parte no máximo igual. Diga-se passagem, já é o que vigora no Rio Grande do Sul. Já é o que vigora no Rio Grande do Sul e em 18 estados brasileiros. Só que a PEC 6 obriga a criação, Wilson, para todos os estados e municípios, e obviamente quando essa criação vier, ela vai sofrer direto a pressão do sistema financeiro privado para tomar conta. Porque... Isso deve estar umbilicalmente ligado as novas propostas do governo federal da rediscussão do Pacto Federativo de extinção dos municípios. Inclusive, porque daí irão aglutinar novos municípios, os que não têm condições de sobreviver, segundo a conta do governo, que contribuirá efetivamente para termos fundos de pensão nesse conjunto de municípios daí aglutinados. Continua, Celso. Perfeito. E eu fico imaginando. Então, veja bem, nós colocamos uma fatia no colo dos bancos enorme, sem, por enquanto, aprovar a capitalização integral com base zero. O que eu chamo de capitalização integral com base zero? Eu pegar a totalidade do vencimento e dizer, olha, daqui você faz a sua poupança e deposita num banco. Agora, o que você levava para os cofres públicos para oxigenar o regime de repartição simples, não levará mais. Virá todo para dentro compor um novo ativo financeiro bancário para que os bancos possam alavancar, gerar os seus lucros e dividir com você. Pois bem, a partir do momento que nós avançarmos para essa segunda etapa, e o Wilson tem razão, os bancos avançaram muito agora, porque ganharam toda a fatia nacional no que concerne a parcela que supera o limite do regime geral de previdência social, que são os R$ 5.839 para os servidores públicos. Quando os bancos avançarem por uma capitalização no modelo do Chile, que é a partir de zero e pega a iniciativa privada e servidores públicos, fica a pergunta. Segundo levantamentos do próprio Tesouro Nacional, em 2018, houve um pagamento total de benefícios no Brasil em torno de 720 bilhões de reais, pegando regime geral mais União, né, Wilson?
Esses 720 bilhões de reais, eles são pagos a partir da receita gerada pelas contribuições de patrões e empregados, né, e dos próprios servidores, que também no ano de 2018 gerou algo em torno de 520 bilhões de reais. Né? Então deu ali um déficit real em torno de 180 bilhões de reais na Previdência. Tá? No ano de 2018, respeitados os fatores da mudança econômica, o desemprego, a informalidade, foi isso que levou a esse número. Né? Pois bem, a pergunta é, se aplicado uma capitalização de base zero, se todos passarem a contribuir para os bancos, inclusive os atuais empregados, porque o regramento que vai mudar isso vai trazer a opção para os empregadores. E como o empregador vai estar desonorado, evidentemente que ele vai optar pelo novo regime. Então todos passam a contribuir para os bancos, como disse, engordar o ativo financeiro dos bancos para que os banqueiros ganhem mais. Né? Quando isso acontecer, eu pergunto, aqueles 520 bilhões de reais que em 2018 foram receita do sistema previdenciário de repartição simples e que permitiram pagar parte dominante desse benefício de 700 bilhões de reais, de onde sairá aquele dinheiro? Aquele dinheiro não sairá de lugar nenhum, ele não existirá mais, sobrarão migalhas deles dos que foram mantidos no sistema antigo. E aí vem a pergunta, 700 bilhões por ano em 10 anos dá um PIB brasileiro? O Brasil vai quebrar. Se tu fizer uma capitalização integral como o governo irresponsavelmente tinha proposto, não vai haver dinheiro para pagar as aposentadorias, como o ministro já anunciava previamente quando propôs a reforma. O que dizia o ministro? O sistema vai quebrar, não vai haver dinheiro para pagar no futuro. Sim, se houvesse uma capitalização integral, de fato o sistema quebraria, porque não haveria receita para financiar o pagamento de benefício no futuro. Essa é a nossa grande preocupação e é preciso esclarecer a sociedade sobre isso. Até todos os países, em maior ou menor escala, têm uma parcela do benefício e da contribuição que é destinada ao regime de repartição simples. O Brasil precisa manter essa parcela do regime de repartição simples para que sobreviva pelo menos a parte mínima do regime de contribuição e benefícios previdenciários. Perfeito. Nós esgotamos nosso tempo, temos que fazer o nosso intervalo. Fique conosco, vamos no nosso terceiro bloco falar de capitalização, do estudo da Anfip, da PEC paralela que está no Senado, foi aprovada agora na CCJ do Senado. Fique conosco, em sequência tem muito mais assuntos sobre reforma da Previdência. Até logo. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com os seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS, com o nosso Sindicato em Ação. Eu não canso de pedir, curta, comente, compartilhe nossos vídeos no YouTube e no Facebook. No YouTube, clique para se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e no sininho para ativar as notificações e ficar sempre por dentro de todos os vídeos que a gente posta. Você sabe que o nosso assunto aqui sempre é muito importante para a vida de você, cidadão que nos assiste. Vamos então para o nosso terceiro e último bloco. Eu chamo agora o Wilson Romero para falar a mesma pergunta que eu tinha feito antes para o Celso, vou fazer para o Wilson Romero. Se tivesse que destacar principais pontos da reforma da Previdência
do ponto de vista aqueles que afetam o cidadão que nos assiste, quais você destacaria? Na realidade, se resume em 3 expressões. O trabalhador vai trabalhar mais, pagar mais e receber menos. Isso redunda no quê? Em termos novas alíquotas, todo trabalhador, de imediato, a alíquota base que no INSS é de 8 a 11, no servidor público federal, nós estamos falando federal, de 11%, no estadual já um pouquinho maior em alguns estados. Aqui no Rio Grande do Sul, 14%. De imediato passa para 14%. 14%. No federal, inclusive, vai a 22% uma fatia do salário. Ou seja, há um inequívoco efeito confiscatório que vai ter que ser questionado nos tribunais superiores. Por mais que tenham constitucionalizado percentuais, coisa nunca antes vista nesse país, tá? Constitucionaram percentuais de desconto de contribuição previdenciária. Isso é um absurdo. Mas para evitar exatamente o questionamento do caráter confiscatório dessa mudança, que obviamente vai redundar em questionamento superior, nós temos aí, além de tudo, se abrir uma porta e um cheque em branco para os governos para cobrarem alíquotas extraordinárias. Sim. Alíquotas extraordinárias que não se sabe nem o que, nem quando, nem de que forma. Nós temos uma mudança radical também nas pensões por morte. O cidadão, seja trabalhador da iniciativa privada ou do serviço público, vai sofrer uma ruptura, uma queda no seu poder aquisitivo ao falecer ou mantenedor da família ou um dos integrantes do casal que, de fato, tenha maior renda ou tenha uma renda que contribui para o orçamento familiar. Portanto, nós temos uma série de maldades e eu quero deixar alguns exemplos muito claros, voltados mais para o servidor federal, mas deixando claro que quem vai pagar mais, quem vai sofrer mais, por exemplo, na questão, quando ocorrer o falecimento de um trabalhador, é aquele que ganha menos. No caso do servidor público. O servidor público, se hoje ele ganhar em torno de ter um aposentado que ganha R$3.000, se ele vier a falecer, a viúva, na regra anterior, a PEC, a emenda constitucional, ela vai imediatamente ganhar a integralidade daquele valor, porque ele é inferior ao teto do regime geral, ou seja, a pensão vai ficar em R$3.000. Depois da emenda constitucional, no dia seguinte, esse valor vai baixar de R$3.000 para R$1.800. Ou seja, já de imediato é uma perda de 40%. Se nós compararmos esse trabalhador que ganha R$3.000 com um outro servidor público que ganha R$20.000, por exemplo, o servidor público, no dia anterior à promulgação, e não é promulgação, mas a publicação no Diário Oficial da Emenda Constitucional, ele terá uma pensão, o viúvo ou a viúva terá uma pensão daquele aposentado de R$1.000, de R$10.000, de R$20.000, desculpe, terá uma pensão de R$15.752. Se acontecer o falecimento após a reforma, essa pensão já vai baixar de R$15.752 para R$12.000. A perda vai ser menor, vai ser só de 24%. Portanto, aquele trabalhador que ganha menos vai ser mais penalizado. Se ele ganhar até o teto do INSS, que é 5.839, a perda vai ser constante, vai ser de 40%, porque a pensão de imediato vai ser de R$60. Então, nós temos essa ruptura, nós temos a impossibilidade de acumular pensões. Hoje, se 2 trabalhadores, um ganha R$3.000, outro ganha R$3.000, a renda familiar é de R$6.000, ou um ganha 4, outro ganha 3. Se um deles falecer, um vai manter a sua aposentadoria e do outro benefício ele só vai poder optar por 20% ou 10% do percentual, porque tem um escalonamento. Se porventura for um valor superior, por exemplo, de R$10.000 no caso do servidor público, e um ganha 5 e outro ganha 10.000. Se falecer o que ganha R$10.000, a renda familiar vai baixar drasticamente, embora possa optar pelo benefício de maior valor, mas daquele benefício que já era do próprio aposentado, que remanesceu da relação,
que era R$5.000, ele só vai levar R$500. Vai permanecer. Então, essas rupturas vão definitivamente, por ocasião do infortúnio, penalizar o poder aquisitivo das famílias e de todos em geral. Mas, acima de tudo, também o trabalhador de imediato vai pagar mais. 90 dias após a publicação da PEC no Diário Oficial, vão valer as novas alíquotas. E a nova alíquota, com certeza, principalmente para a iniciativa privada, vai passar de 11% no seu valor maior para 14%. Isso é quase 25% de aumento, de imediato. E o trabalhador do serviço público vai passar no federal de 11 para 22 em algumas faixas. Então, de fato, nós vamos ter uma perda de poder aquisitivo muito grande imediatamente, além de todas as mudanças decorrentes do alongamento da idade mínima, das transições, em que se rasga as transições existentes da PEC, das emendas constitucionais 20, 41 e 47. Temos, de fato, uma mudança radical no que diz respeito a toda a estrutura de benefícios da Previdência Social, tanto do regime geral quanto do regime próprio. Celso, e essa PEC paralela que está todo mundo falando aí, o que é isso? O que tem lá de mais importante? Então, a PEC paralela ela surgiu em função de que o governo federal entendia que a sua proposta de reforma à Constituição tinha que ser levada da forma mais assodada possível, né? Penso eu até para que a população e o parlamento não se apropriassem da matéria que estavam apreciando corretamente. Então, o que aconteceu? A Câmara aprovou a matéria com a celeridade que vocês conhecem. O governo fez um grande esforço para motivar os parlamentares a votarem, não sou eu que estou dizendo, estava na imprensa, estava na mídia todos os dias as ofertas que o governo fazia para os parlamentares votarem, tá? E foi para o Senado a PEC uma vez passada na Câmara, e aí o Senado se viu premido a ser um carimbador daquela PEC, né? Não, o Senado, para que não volte para a Câmara, onde poderia levar mais, enfim, de 6 a 9 meses, segundo estimativas do próprio relator no Senado, então o Senado só poderia trabalhar com destaques supressivos para que não tivesse que ser reapreciado. Literalmente suprimir alguma coisa e carimbar o resto, né? O Senado estaria cerceado de atuar politicamente sobre a PEC na defesa dos estados, da sociedade nos estados. Qual foi a alternativa que se adotou nesta, como se adotou lá na emenda 41, em dezembro de 2003? Gerar uma PEC filhote, a PEC paralela, para consertar os estragos que estavam nessa, né? Tentar minimizar as crueldades da PEC, como foi o caso da emenda 47, lá atrás, que acabou sendo promulgada em 5 de julho de 2005, e a emenda 47 tinha como objetivo que tapar alguns furos de extrema crueldade da emenda 41. Aqui a saída que se encontrou foi se criar a PEC paralela, que hoje é a PEC 133, com o objetivo de tapar os furos de crueldade da PEC 6, tendo em vista que o governo federal pressiona duramente o Congresso Nacional para que não exerça o seu papel frente à sociedade, para que simplesmente carimbe a matéria legislativa que vai para lá. Pois bem, o governo, através do trabalho de alguns senadores, encontrou essa iniciativa e a PEC paralela hoje é controversa, porque a dificuldade de que ela venha efetivamente a prosperar quando chegar na Câmara é reconhecida por todos. Qual é a diferença que houve no meio do caminho? A PEC 6... em boa parte, seus dispositivos não se replica para estados e municípios, para demais unidades da federação. E é a PEC paralela que tem um dispositivo que vai multiplicar a eficácia e a abrangência da PEC 6 sobre as demais unidades da federação. Aí a PEC paralela foi feita e lá dentro tem uma montanha de dispositivos para minimizar os efeitos maléficos da PEC 6, mas tem um dispositivo que permite, então, que a PEC 6 tenha abrangência e eficácia sobre todas as unidades da federação, apenas através de uma manifestação por lei ordinária,
dessas unidades. Quando a gente está falando de estender para as demais unidades da federação, a gente está falando especificamente de servidor público, só para deixar claro. Sim, nós estamos falando efetivamente de servidor público agora. Tá? É importante esse esclarecimento que o Christian fez, por quê? Porque a PEC 6 sai valendo para todos os trabalhadores da iniciativa privada do Brasil. Né? Então, ela, uma vez publicada, está valendo para todos os trabalhadores da iniciativa privada. Para os trabalhadores do serviço público, como cada unidade da federação tem as suas características administrativas, ela passa a valer após a promulgação da PEC 133, que aí então abrirá um espaço para que cada unidade da federação faça o debate local, regional, com os seus políticos e determine por um instrumento legislativo que vale a PEC 6 no todo ou em parte, depende do futuro que tiver esses textos. Como está proposto hoje, está no mínimo complicado, porque supondo que a PEC paralela seja aprovada, com esses termos que ela tem hoje, nos estados e nos municípios, tu votando uma lei ordinária, tu vai dar eficácia para a PEC paralela sobre a questão previdenciária do estado e do município. Enfim, quero dizer para vocês que a PEC paralela tem como objetivo consertar as grandes crueldades da PEC 6 e tem como objetivo também viabilizar a abrangência dos termos da PEC 6 sobre todas as unidades da federação. Nós entendemos que é preciso que as unidades da federação tenham o poder de legislar sobre grande parte dos itens que estão na PEC 6 hoje e que acabam impondo para os diversos Brasis um único Brasil, como se fosse. A PEC paralela ainda vai ter grandes dificuldades de prosperar na Câmara Federal em função de uma série de questões, inclusive da questão eleitoral que se aproxima. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso programa e eu tenho que encaminhar para as considerações finais de cada um de vocês. Então, vou conceder 2 minutos para cada um, cronometrado aqui, para nós fazermos o encerramento do nosso programa, começando pelo Wilson Romero. Eu vou declinar de um dos meus minutos para o Wilson em função de que eu acabei, falando um pouco mais do que ele. Vocês que se acertem aí, não tem problema nenhum da minha parte. Na realidade, eu acho que o cidadão que está, o telespectador está assistindo, percebe que, apesar de nós admitimos que erramos a mão na tentativa de esclarecimento da população, e a partir do momento que fomos à rua, através da Frente em Defesa da Previdência, mostrar ao cidadão quanto mudava a sua possibilidade de aposentadoria com as novas regras, usando calculadoras do DIEESE e outras disponíveis, e eles ficavam impactados. E o senhor, cidadão, com certeza, cada vez mais vai sentir efeito no seu bolso, na necessidade de trabalhar mais, na necessidade de pagar mais para ter uma previdência cada vez mais encolhida. E, como o Celso falou da PEC paralela, que é a proposta de emenda constitucional número 133, que é o resultado da blindagem da proposta original no Senado, com o objetivo de que ela não voltasse para a Câmara, ela, com certeza, apesar de o Senado fazer todo o empenho para aprová-la de imediato, ela vai se transformar numa alma penada na Câmara Federal, porque dificilmente em ano eleitoral vão fazer qualquer mudança que atinja servidores municipais. E, acima de tudo, pelo fato de que essa proposta de emenda constitucional tem uma série de bodes lá inseridos, como tinha anteriormente, na anterior, as mudanças no benefício de prestação continuada, na aposentadoria do rural, que todas já tinham sido colocadas com a possibilidade de serem negociadas quando começou a tramitar a proposta encaminhada pelo governo. Portanto, preocupe-se, cidadãos, fiquem atentos, mas também lembre-se de uma coisa. Quem já tem direito à aposentadoria, quem já preencheu os requisitos de tempo de contribuição ou de idade e efetivamente tem isso garantido pelas regras atuais antes da promulgação da PEC, na transformação na emenda constitucional 103, não precisa correr nem aos guichês do INSS, nem aos guichês dos órgãos públicos das unidades gestoras. Esse seu direito está consolidado lá no artigo 3 da atual emenda constitucional que entra em vigor agora. Muito obrigado pela participação, pela possibilidade de estar aqui conversando com o Sindicato em Ação,
com a TV Urbana e nos colocando sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Nós que agradecemos. Celso Malhani, teu minuto final. Então, saudar aos nossos telespectadores e dizer a vocês, em primeiro lugar, que é uma honra poder fazer esse debate com o Wilson, que tem extrema qualificação. Agradecer a ti e dizer assim a todos os trabalhadores: pessoal, a perda foi grande, o trabalhador vai trabalhar mais, vai pagar mais, vai se aposentar muito mais tarde, vai receber muito menos. É isso que representa a reforma, e a reforma representa, em última análise, uma transferência para os mais ricos do país. Estejam atentos para isso e vamos procurar observar bem quando o tipo de marketing que precedeu a essa reforma acabou enganando a sociedade e os trabalhadores do Brasil. Nós vamos ter oportunidade, tenho certeza que o Christian vai criar, de vir aqui em outros momentos contar com a presença do Wilson Romero para esclarecer a todos vocês um pouco mais o quanto isso alterou a vida do trabalhador brasileiro. Obrigado. Com certeza serão nossos convidados aí no futuro, até porque ainda tem uma certa água para rolar com relação à reforma da Previdência. O Sindicato em Ação agradece enormemente a presença do Celso Malhani de Souza e do Wilson Romero aqui no nosso estúdio da TV Sindifisco RS e principalmente a sua audiência aqui ao nosso programa. Fique conosco nos próximos programas, estaremos ainda tratando de temas muito pertinentes à vida de vocês, como sempre fazemos. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e ative as notificações aqui no YouTube. Clique no sininho e se inscreva no nosso canal. Foi uma grande honra estar aqui com essas duas figuras, uma grande satisfação contar com a audiência de vocês. Muito obrigado e até a próxima com o nosso Sindicato em Ação.